Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, abril de 1860, 4D. Ditados espontâneos, parábolas. Sociedade, 9 de dezembro de 1859, médium Senhor Rosé. Em sua última travessia, um velho navio foi assaltado por terrível tempestade. Além de grande número de passageiros, transportava uma porção de mercadorias estrangeiras ao seu destino, acumuladas pela avareza e cupidez de seus donos. O perigo era iminente, reinava maior desordem a bordo. Os chefes se recusavam a lançar a carga no mar. Suas ordens eram ignoradas. Tinham perdido a confiança da tripulação e dos passageiros. Era preciso pensar em abandonar o navio. Puseram 3 embarcações no mar. Na primeira, a maior, precipitaram-se aturdidos os mais impacientes e os mais inexperientes, que se apressaram a remar na direção da luz que avistaram ao longe na costa. Caíram nas mãos de um bando de corsários que os despojaram dos objetos preciosos que haviam recolhido às pressas, maltratando-os sem piedade. Os segundos, mais espertos, souberam distinguir um farol libertador em meio às luzes enganadoras que alumiavam o horizonte, e, confiantes, abandonaram o barco ao capricho das ondas. Foram arrebentar nos arrecifes, ao pé do próprio farol, do qual não haviam tirado os olhos. Foram tanto mais sensíveis à sua ruína e à perda de seus bens, quanto haviam entrevisto a salvação. Os terceiros, pouco numerosos, mas sábios e prudentes, guiavam com cuidado o frágil barco em meio aos obstáculos. Salvaram corpos e bens, sem outro mal além da fadiga da viagem. Não vos contenteis, portanto, em vos guardardes contra a pirataria e contra os espíritos maus, mas sabei também evitar o erro dos viajantes negligentes que perderam os bens e naufragaram no porto. Sabei guiar vosso barco em meio aos escolhos das paixões, e atracareis com felicidade no porto da vida eterna, ricos das virtudes que tiverdes adquirido em vossas viagens. São Vicente de Paulo. O Espiritismo. Sociedade, 3 de fevereiro de 1860. Médium Senhora N. O Espiritismo é chamado a esclarecer o mundo, mas necessita de um certo tempo para progredir. Existiu desde a criação, mas só era conhecido por algumas pessoas, porque, em geral, a massa pouco se ocupa em meditar sobre questões espíritas. Hoje, com o auxílio desta pura doutrina, haverá uma luz nova. Deus, que não quer deixar a criatura na ignorância, permite que os espíritos mais elevados venham em nosso auxílio para contrabalançar a ação do espírito das trevas que tende a envolver o mundo. O orgulho humano obscurece a razão e a faz cometer muitas faltas na terra. São necessários espíritos simples e dóceis para comunicarem a luz e atenuarem todos os nossos males. Coragem, persiste nesta obra que é agradável a Deus, porque ela é útil para a sua maior glória e dela resultarão grandes bens para a salvação das almas. Francisco de Sales. Filosofia. Sociedade, 3 de fevereiro de 1860. Médio Senhor Colan. Escrevei isto: o homem, que é ele? De onde veio? Para onde vai? Deus? A natureza? A criação? O mundo? Sua eternidade no passado, no futuro? Limite da natureza? Relações do ser infinito como o ser particular? Passagem do infinito ao finito? Perguntas que deviam fazer ao homem, criança ainda, quando viu pela primeira vez, com sua razão,
acima da cabeça, a marcha misteriosa dos astros. Sob seus pés, a terra, alternativamente revestida com roupas de festa, sob o hálito tépido da primavera ou coberta de um manto de luto, debaixo do sopro gelado do inverno. Quando ele próprio se viu, pensando e sentindo, ser lançado por um instante nesse imenso turbilhão vital entre o ontem, dia de seu nascimento, e o amanhã, dia de sua morte. Perguntas que foram propostas a todos os povos, em todas as idades e em todas as suas escolas, e que, no entanto, não permaneceram menos enigmáticas para as gerações seguintes. Contudo, questões dignas de cativar o espírito investigador do vosso século e o gênio do vosso país. Se, pois, houvesse entre vós um homem, 10 homens, tendo consciência da alta gravidade de uma missão apostólica e vontade de deixar um traço de sua passagem aqui para servir de ponto de referência à posteridade, eu lhe diria: durante muito tempo transigistes com os erros e preconceitos de vossa época. Para vós, o período das manifestações materiais e físicas passou. Aquilo a que chamais de evocações experimentais já não vos pode ensinar grandes coisas, porque, no mais das vezes, apenas a curiosidade está em jogo. Mas a era filosófica da doutrina se aproxima. Não permaneçais por muito tempo fixados nas fasquias. Nota explicativa 21. Pedaço de madeira. Do pórtico. Em breve carcomidas e penetrai sem hesitar no santuário celeste, conduzindo altivamente a bandeira da filosofia moderna, na qual escrevi sem medo: misticismo, racionalismo. Fazei ecletismo no ecletismo moderno. Fazei-o com os amigos, apoiando-vos na tradição histórica, mística e legendária. Mas sempre cuidando de não sair da revelação, facho que a todos nos faltou, recorrendo às luzes dos espíritos superiores, voltados missionariamente à marcha do espírito humano. Por mais elevados que sejam, esses espíritos não sabem tudo, só Deus o sabe. Além disso, de tudo quanto sabem, nem tudo podem revelar. Com efeito, em que se tornaria o livre-arbítrio do homem, sua responsabilidade, o mérito e o demérito? E como sanção, o castigo e a recompensa? Entretanto, posso balizar o caminho que vos mostramos com alguns princípios fundamentais. Escutai, pois, isso. Primeiro, a alma tem o poder de subtrair-se à matéria. Segundo, de elevar-se muito acima da inteligência. Terceiro, esse estado é superior à razão. Quarto, ele pode colocar o homem em relação com aquilo que escapa às suas faculdades. Quinto, o homem pode provocá-lo pela prece a Deus por um esforço constante da vontade, reduzindo a alma, por assim dizer, ao estado de pura essência, privada da atividade sensível e exterior, numa palavra, pela abstração de tudo que há de diverso, de múltiplo, de indeciso, de turbilhonamento, de exterioridade da alma. Sexto, existe no eu concreto o complexo do homem, uma força completamente ignorada até hoje. Procurai-a, portanto. Moisés, Platão, depois Juliano. Comunicações lidas na sociedade. Pelo Senhor Pecherra. Meu amigo, não sabeis que todo homem que marcha na senda do progresso tem sempre contra si a ignorância e a inveja? A inveja é a poeira levantada por vossos passos.
Vossas ideias revoltam certos homens, pois não compreendem ou abafam no orgulho o clamor da consciência que lhes grita. Aquilo que repeles, teu juízo te lembrará um dia, e uma mão que Deus estende para te retirar do lamaçal onde te lançaram as paixões. Escuta por um instante a voz da razão. Pensais que viveis no século do dinheiro, em que o eu domina, que o amor, as riquezas vos desseca o coração, carrega a vossa consciência de muitas faltas e até de crimes que devereis confessar. Homens sem fé, que vos dizei hábeis, vossa habilidade vos levará ao naufrágio. Nenhuma mão vos será estendida. Fostes surdos às misérias alheias e sereis tragados sem que caia uma lágrima sobre vós. Parai, ainda há tempo, que o arrependimento penetre vossos corações, que ele seja sincero, e Deus vos perdoará. Procurai o infeliz que não ousa lastimar-se e que a miséria mata lentamente. O pobre que tiverdes aliviado incluirá vosso nome em suas preces. Abençoará a mão que talvez tenha salvado a filha da fome que mata e da vergonha que desonra. Infelizes de vós, se fordes surdos à sua voz. Deus vos disse, pela boca sagrada do Cristo, ama a teu irmão como a ti mesmo. Não vos deu a razão para julgardes o bem e o mal? Não vos deu um coração para vos compadecerdes dos sofrimentos dos vossos semelhantes? Não sentis que, abafando a consciência, abafais a voz do progresso e da caridade? Não sentis que apenas arrastais um corpo vazio? Que nada mais bate em vosso peito, o que torna incerta a vossa marcha? Por que fugiste da luz e os vossos olhos se tornaram de carne, as trevas que vos cercam vos agitam e causam medo? Procurais mais tarde demais sair desta vida que desmorona aos vossos pés. O medo, que não podeis definir, vos torna supersticiosos. Fingis que sois um homem caridoso. No entanto, esperando resgatar a vida de egoísta, dais o ceitil que o temor vos arranca. Mas Deus sabe o que vos leva a agir. Não podeis enganá-lo. Vossa vida se extinguirá sem esperança, e não podeis prolongá-la por um só dia. Extinguir-se-á, malgrado, vossas riquezas, que vossos filhos ambicionam por antecipação, pois lhe destes o exemplo. Como vós, eles não têm senão um amor, o do ouro único sonho de felicidade para eles. Quando essa hora de justiça soar, tereis de comparecer perante o supremo juiz que tendes desprezado. Tua filha. A consciência. Cada homem tem em si o que chamais uma voz interior. É o que o Espírito chama consciência, juiz severo que preside a todas as ações de vossa vida. Quando o homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor. Muitas vezes tem vergonha de si mesmo. Nesse momento, reconhece a Deus, mas a ignorância conselheira fatal o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Ele se vos apresenta repleto do seu vazio, procura enganar-vos pela firmeza que apresenta. Mas o homem de coração reto não tem a cabeça altaneira. Escuta com proveito as palavras do sábio, sente que não é nada e que Deus é tudo. Procura instruir-se no livro da natureza, escrito pela mão do Criador. Seu espírito se eleva, expulsando as paixões materiais que muitas vezes vos desviam. Essa paixão que vos conduz é um guia perigoso.
Guardai isso, amigo. Deixar rir o cético, seu sorriso se extinguirá. À sua hora derradeira, o homem torna-se crente. Amigo, pensai sempre em Deus, somente Ele não se engana. Lembrai-vos de que há apenas um caminho que conduz a Ele, a fé e o amor aos semelhantes. Tua filha. A morada dos eleitos, pela Senhora D. Teu pensamento ainda está absorvido pelas coisas da terra. Se queres nos escutar, é preciso esquecê-las. Tentemos conversar do alto. Que teu espírito se eleve para essas regiões, morada dos eleitos do Senhor. Vê esses mundos que esperam todos os mortais, cujos lugares estão marcados conforme o mérito que tiverem. Quanta felicidade para aquele que se compraz nas coisas santas, nos grandes ensinamentos dados em nome de Deus. Ó homens, como sois pequenos, comparados aos espíritos desprendidos da matéria, que planam nos espaços ocupados pela glória do Senhor. Felizes os que forem chamados a habitar os mundos onde a matéria não é mais que um nome, onde tudo é etéreo e translúcido, onde os passos não mais se escutam. A música celeste é o único brilho que chega aos sentidos, tão perfeitos que captam os menores sons, desde que estes se chamem harmonia. Que leveza a de todos os seres amados por Deus! Como percorrem, deliciados, esses sítios encantados, transformados em asilos. Ali não há mais discórdias, nem ciúme, nem ódio. O amor tornou-se o laço destinado a unir entre si todos os seres criados. E esse amor que enche seus corações só tem por limite o próprio Deus, que é o fim, e no qual se resumem a fé, o amor e a caridade. Um amigo. Outra pelo mesmo. Teu esquecimento me afligia. Não me deixes mais por tanto tempo sem me chamares. Sinto-me disposto a conversar contigo e a te dar conselhos. Guarda-te de acreditar em tudo quanto outros espíritos poderiam dizer-te. Talvez eles te arrastem por um mau caminho. Antes de tudo, ser prudente, a fim de que Deus não tire a missão que te encarregou de realizar, a saber, ajudar a levar ao conhecimento dos homens a revelação da existência dos espíritos ao redor deles. Nem todos se acham em condições de apreciar e compreender o elevado alcance das coisas, cujo conhecimento Deus ainda não permite senão aos eleitos. Dia virá em que essa ciência, cheia de consolação e de grandeza, será compartilhada pela humanidade inteira, na qual não mais se encontrará um incrédulo. Os homens, então, só poderão compreender uma verdade, tão palpável que não será posta em dúvida por um só instante pelo mais simples dos mortais. Digo-te em verdade que não passará meio século antes que os olhos e ouvidos de todos sejam abertos a essa grande verdade. Os espíritos circulam no espaço e ocupam diferentes mundos, conforme seu mérito aos olhos de Deus. A verdadeira vida está na morte, sendo necessário que o homem seja resgatado várias vezes antes de obter a vida eterna, a que todos deverão chegar, através de um número maior ou menor de séculos de sofrimentos, conforme tenham sido mais ou menos fiéis à voz do Senhor. Um amigo. O Espírito e o Julgamento, pela Senhora Netz. A liberdade do homem é toda individual. Nasceu livre, mas essa liberdade muitas vezes é a sua desgraça.
liberdade moral, liberdade física, tudo se reuniu, mas com frequência lhe falta o discernimento, aquilo a que chamais de bom senso. Se um homem tiver muito espírito e lhe faltar esta última qualidade, é absolutamente como se nada tivesse. Pois o que faria de seu espírito se não pudesse governá-lo, se não tivesse a inteligência necessária para saber se conduzir, se acreditasse marchar no bom caminho quando está no lodaçal, se pensasse ter razão quando muitas vezes está errado? O discernimento pode tomar o lugar do espírito, mas este jamais substituirá aquele. É uma qualidade necessária e, quando não a temos, precisamos envidar todos os esforços para adquiri-la. Um espírito familiar. O Incrédulo, pela Senhora L. Vossa doutrina é bela e santa. Sua primeira baliza está plantada e solidamente plantada. Agora não tendes senão que marchar. O caminho que vos é aberto é grande e majestoso. Bem-aventurado o que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos houver feito, quanto mais lhe será contado. Mas, para isso, não deve abraçar a doutrina friamente. É necessário ter ardor, e esse ardor será dobrado, porquanto Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Todos os que trouxerdes serão outras tantas ovelhas entradas no redil. Pobres ovelhas meio tresmalhadas. Crede, o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um caminho no coração que gostaria de ocultar a si mesmo. Pois bem, é esse cantinho que ele deve procurar e encontrar. É esse lado vulnerável que deve atacar. É uma pequena brecha, deixada aberta intencionalmente por Deus, para facilitar à criatura o meio de retornar ao seu seio. São Bento. O Sobrenatural, pelo Senhor Rabach de Bordeaux. Meus filhos, vosso Pai fez bem em vos chamar seriamente a atenção para os fenômenos produzidos nas sessões que vos ocupam há alguns dias. A julgá-los conforme instruções de certos espíritos sectários, ignorantes ou dominadores, esses efeitos são sobrenaturais. Não creias nisso, meus filhos. Nada do que acontece é sobrenatural. Se assim fosse, diz o bom senso que só aconteceria fora da natureza, e então não o veríeis. Para que vossos olhos ou vossos sentidos percebam uma coisa, é de todo necessário que essa coisa seja natural. Com um pouco de reflexão, não há um espírito sério que consinta em crer em coisas sobrenaturais. Com isso, não quero dizer que não haja coisas que assim pareçam à vossa inteligência, mas a única razão para isso é que não as compreendeis. Quando algum fato vos parecer sair do que julgardes natural, guardai-vos contra essa preguiça de espírito que vos induzirá a crer que seja sobrenatural. Procurai compreendê-lo, pois para isso vos foi dada a inteligência. Para que vos se serviria dela se tivesseis de vos contentar em aprender e crer no que ensinaram vossos predecessores? É preciso que cada um ponha a inteligência a serviço do progresso, que é obra coletiva de todos. Já que sois dotados de pensamento, pensai. Já que tendes a razão, que não foi dada sem motivo, examinai e julgai. Não aceiteis julgamentos acabados, senão depois de submetidos ao crivo da razão. Duvidai longamente, se não tiverdes certeza, mas jamais negueis aquilo que não compreendeis. Examinai seriamente. Somente o preguiçoso, o não inteligente e o indiferente
aceitam como verdadeiro ou falso tudo quanto ouvem afirmar ou negar. Enfim, meus filhos, envidai todos os esforços para vos tornardes sérios e úteis, de modo a bem cumprirdes a missão que vos está confiada. Nunca é demasiado cedo para vos ocupardes do bem e do que é bom. Começai, pois, cedo a vos ocupardes das coisas sérias. O tempo das futilidades é sempre muito longo. É inútil para o vosso progresso, que não deveis perder de vista um só instante. As coisas da terra nada são, servem apenas à vossa passagem para o outro estado, que será tanto mais perfeito quanto melhor preparados estiverdes. Vossa avó, Allan Kardec.